Era uma vez uma menina, criança igual vocês, assim, tinha, sei lá, não tinha completo nem seus 15 anos ainda. E vivendo naquela região bucólica, onde parece que o tempo não passa, afinal de contas, tem roça, roça e mato, e mato, e mato, e roça. Mas de repente a jovem Joana d'Arc recebe um anúncio dado por ninguém menos do que um anjo de Deus. E esse anjo foi até seu ouvido e falou: Joana, sabe a Guerra dos 100 Anos? A França, sua nação, tá levando o maior pau lá, estão perdendo feio pros ingleses. Deus escolheu você para liderar os exércitos franceses e virar esse jogo. Joana d'Arc, bastante católica, bastante crente, como era que ela poderia recusar esse convite tão magnífico de liderar a França contra os ingleses? Olha só. E aquela criança, galera, sem mais nem menos, chegou lá para os nobres, para os líderes militares das cidades francesas, das regiões francesas, e contou sua história para eles. E por incrível que pareça, pronto, nós temos aí uma comandante de exércitos que era criancinha igual vocês. Galera, é na Guerra dos 100 Anos que essa heroína faz seu nome. Heroína essa, pessoal, que morreu queimada, morreu na fogueira em função de suas ideias e de seu ideal. Posteriormente, a Santa Joana d'Arc veio a ser canonizada pela Igreja Católica. E não é para menos, o papel dessa mulher é fantástico para esse período. Eis uma das maiores heroínas que a humanidade já viu. Para quem tiver curiosidade, passarei alguns conteúdos à parte sobre ela. Eu sugiro que vocês leiam, estudem e assistam os vídeos que eu porventura venha publicar sobre ela. Porque, galera, de verdade, vale muito a pena, tá? E é nesse momento de Guerra dos 100 Anos, um período bastante catastrófico para a Europa no geral, que Joana d'Arc vem ao mundo e vai à guerra e mostra o que ela tem a oferecer. E a França, pessoal, vira o jogo, tá? O papel de Joana d'Arc foi importantíssimo, a história dela é fantástica. Mas deixemos nossa Santa Joana d'Arc um pouquinho de lado para que nós falemos um pouquinho das Jacqueries, ou a cereja do bolo, ou a gota da água. Professor, em relação a quê? Ora, em relação a quê? A gente está falando sobre os elementos que levaram a Idade Média ao seu fim. Então as Jacqueries agora serão a cereja do bolo. Já não basta a peste bubônica, já não basta a Guerra dos 100 Anos, já não basta mudanças climáticas, frio intenso e fome, agora a gente tem as Jacqueries. Professor, que isso? Olha só, galerinha, eu falei para vocês que parte considerável da Europa morreu. Os poucos que sobreviveram nos campos passaram a exigir de seus senhores feudais melhores condições de vida e de trabalho. Afinal de contas, não dá para pagar aquele mundaréu de imposto, sendo que a situação está um desastre. A resposta, como era de se esperar por parte dos senhores feudais, foi não, tá? Essa foi a resposta. Os camponeses então ficaram quietos e aceitaram uma boa? Como vocês podem ver aí no plano de fundo do nosso slide, tem um cavaleiro, tem um nobre, né? E o coitado do cavalo também, eles estão levando um pau, galera. De quem, professor? Quem que tá dando um cacete neles? Olha lá, são camponeses. Eles estão lá com o machado, estão descendo um porrete no cara lá. Professor, então as Jacqueries foram confrontos entre camponeses e senhores feudais? Isso mesmo, galerinha. Muitos camponeses ao redor da Europa revoltaram-se, colocando em risco os privilégios da nobreza e do clero. Sabe aquela pirâmide que eu mostrei para vocês? Que lá no topo estava a nobreza, depois estava o alto clero? Pois é, essa pirâmide foi colocada em xeque, porque a base da pirâmide ficou brava e eles começaram a descer o cacete em todo mundo. Na França, por exemplo, houve uma série de eventos desse tipo, principalmente no ano de 1358, tá? Eventos esses que vieram a ficar conhecidos como Jacqueries. Convulsões sociais, pessoal, tornaram-se em determinado momento insustentáveis. Para alguns reinos, a expansão marítima parecia ser um bom caminho. Afinal de contas, a Europa estava chegando em uma situação de exaustão inimaginável. Talvez novos ares, novas terras, novos domínios viessem a melhorar um pouquinho essa situação, pelo menos remediar, tá?
É nesse contexto que a gente vai entrar logo no âmbito das grandes navegações. Mas não coloquemos o carro na frente dos bois. Vamos aos pouquinhos. E para fechar com chave de ouro, um exercício que vocês tanto gostam. Um exercício para fechar o tema Baixa Idade Média. Vamos lá. FATEC, São Paulo. Leiam junto comigo, hein? A sociedade feudal era formada por 3 ordens, divididas da seguinte forma. A burguesia industrial, responsável pela produção dos produtos manufaturados e de sua exportação. O clero, responsável pela manutenção da fé cristã e pela perseguição aos infiéis. E abaixo dessas duas, os servos, responsáveis pelo sustento de toda a sociedade. Mocinhos e mocinhas, olha só um termo aqui bastante perigoso. Industrial, indústria nesse momento, nossa, parece suspeito. Vamos para B. A nobreza feudal, responsável pela produção dos grãos que alimentavam toda a sociedade. Galera, era a nobreza que trabalhava na terra? Não vou nem ler o resto. C. Burguesia comerciante, responsável pelo controle europeu do comércio com o Oriente. O clero, responsável pelos ritos religiosos e pela preservação da moral e dos bons costumes. E abaixo dessas duas, os camponeses, responsáveis pelo sustento de toda a sociedade. Professor, a C parece que está certa, mas eu estou um pouco em dúvida com essa burguesia comerciante responsável pelo controle europeu. Será que é a burguesia que é responsável por isso mesmo? E os nobres? E cadê o papel deles aí? Galera, a C tá esquisita, não vamos descartar ela, mas vamos deixá-la de escanteio por enquanto. Vamos lá, na D. D. O clero, responsável por zelar e manter os princípios cristãos. Os nobres, responsáveis pela segurança militar dessa sociedade. E abaixo dessas duas, todos os trabalhadores responsáveis por manter a sua sobrevivência e sustento da nobreza e do clero. Criancinhas, a D. Vocês encontraram algum erro? Eu não encontrei não, tá? Eu não vejo muito problema na D. Então, aparentemente ela está mais correta do que a C. Vamos deixar C e D de escanteio por enquanto, mas favorecendo a D. E. A aristocracia rural, senhora responsável das terras da sociedade, seguida pelo clero, também senhor das terras, porém portador dos segredos da fé católica. E abaixo dessas duas, a burguesia comerciante, que detinha o controle sobre as rotas comerciais, criadas após as cruzadas. Galera, essas rotas comerciais foram criadas após as cruzadas. Grande parte delas foi reavida após as cruzadas, na verdade. E será que eles detinham o controle? Qual era o papel dos senhores feudais nesse sentido? A gente falou sobre o quanto os burgueses, por mais que eles fossem influentes, ganhassem dinheiro, eles ainda deviam, muitas vezes, prestar contas aos nobres. Então assim, a E está bastante problemática. Eu estou entre C e D e, para ser mais sincero, eu estou mais para D do que para C. Qual será a resposta? Nossa, professor, era D. Pois é, vocês acertaram. Crianças inteligentes, orgulho do titio. Moços e moças, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Assistam tudo que eu posto para vocês, leiam tudo que eu posto e fiquem atentos nas datas das nossas monitorias online. Participem da monitoria. Vejam os meus gatinhos, eu vou mostrar eles para vocês, tá? E por hoje é só. Um beijo